Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Nós temos um tema que Deus colocou no meu coração, falou muito comigo, chorei, e eu quero que você chore também, quero que você seja trabalhado aí no íntimo do teu coração, que esse tempo seja um tempo de intimidade com o Senhor, amém? Queridos, se tem uma verdade nesse tempo atual é que ouvir tem sido um grande desafio. Por quê? Porque a correria nos impede de ouvirmos e raciocinarmos. E nós acabamos por viver no automático, agir no automático. A correria está demais. Segundo a OMS, cerca de 360 milhões de pessoas ao redor do mundo têm atualmente problemas de audição. E a expectativa é que nos próximos anos, bem próximos mesmo, em torno de 1 bilhão de jovens fiquem com problemas de audição por causa do ruído excessivo e por causa da exposição excessiva à agitação, ao estresse, a barulhos. Então, os números sobre surdez física são alarmantes. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas há uma surdez que causa um prejuízo muito maior do que a surdez física. Essa surdez que é tão perigosa, ela limita a nossa fé. Por isso que nós precisamos prestar atenção. Eu me refiro à surdez espiritual. Não é por acaso que na palavra de Deus, em torno de 1.500 vezes, aparece a palavra ouvir. Tanto a palavra ouvir como as suas variações aparecem na palavra de Deus em torno de 1.500 vezes. Observe como Deus tem interesse, tem preocupação com essa área da nossa vida. Se nós observarmos bem, o próprio Jesus, por várias vezes no Evangelho de Mateus, nos Evangelhos, ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Por que que ele dizia isso? É como se ele dissesse, se ele quisesse dizer para a multidão: preste atenção, isso é muito importante, dedique dupla atenção para o que eu estou te ensinando. Quando nós vemos o texto de Deuteronômio, que logo lá no início, quando Moisés vem preparar o povo para acessar a terra prometida, Deuteronômio 6, 3 e 4, acho que vai ser projetado na tela. Observe o que Moisés disse: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos teus antepassados. Verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Olha a importância que o Senhor, que a palavra de Deus dá para o ouvir. Romanos 10, 17 registra Paulo ensinando que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ouvir deve ser uma das nossas disciplinas espirituais. Eu me lembro com muita clareza, na minha infância, eu raramente via a minha mãe ler a palavra, porque ela era semi-alfabetizada, mas ela citava a palavra constantemente, várias vezes durante o dia. Se nós olharmos os registros dos cristãos antigos, eles chegavam a memorizar capítulos inteiros da palavra, somente por ouvir. Por quê? Porque a qualidade da atenção era extremamente profunda, e o Espírito Santo marcou tremendamente esses cristãos, tremendamente, por causa da disposição em ouvir a Deus, em ouvir a palavra de Deus.
E essa disciplina precisa ser resgatada e praticada hoje. Precisamos ouvir, igreja. Precisamos entender, para que então nós consigamos obedecer. Hoje, atualmente, nós falamos muito, digitamos muito, mas temos ouvido pouco. E eu creio que nessa noite, Deus vai honrar a sua atitude de deixar tudo lá fora e se assentar aí tão bonitinhos como vocês estão, a fim de ouvir a palavra de Deus. Ele há de recompensá-los por essa atitude, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 2 e você ficasse com a Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns versículos, vamos passear um pouquinho nesse texto e vamos aprender com essa porção da palavra de Deus. Josué 2, de 9 a 11, leremos esses 3 versículos. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido. Vamos falar um pouquinho mais alto? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Qual é a próxima palavra que aparece no próximo versículo? Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você pode dizer amém a essa palavra? Esse trecho que lemos refere-se ao relato da conquista de Jericó pelo povo de Israel. Josué separa 2 espias, envia até Jericó para espiar a terra, para observar. E esses 2 espias se hospedam na casa de uma mulher, que o texto diz que ela era prostituta. O nome dessa mulher era Raabe. Se há uma profissão que ninguém deseja ter, se há uma profissão que ninguém quer que as suas filhas tenham ou os seus filhos tenham, é a profissão de prostituta. Na verdade, toda mulher quer ser amada, quer pertencer a uma família. E quando isso não acontece, há uma grande frustração. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui, eu acho que vai ficar mais agradável, eu não vou forçar tanto. Um pouquinho de retorno, por favor. Por quê? Muito obrigada, agora ficou perfeito. O corpo da prostituta, queridos, esse corpo ele é devastado pelo pecado. Pelos pecados dela e pelo pecado dos outros. No ambiente de prostituição, ela está exposta a todo tipo de humilhação. E Raabe fazia parte desse ambiente. Assim era a vida dela. Ela não tinha filhos, ela não tinha marido. Se você observar nesse mesmo capítulo, nos versos 12 e 13, quando ela pede por clemência para os espias, ela pede por seus pais e pelos seus irmãos, mas ela não fala de filhos e não fala de marido. Por ser prostituta, Raabe era uma mulher muito conhecida. No verso 3, você há de observar que até o rei da cidade conhecia Raabe. Se o rei conhecia Raabe, significa que todos os homens da cidade estavam acostumados a frequentar a sua casa. E ali, com esses homens, quando iam para aquele lugar para se divertir, para beber, para passar a noite, acontecia todo tipo de conversa. E naquela época não havia veículos de informação como nós temos hoje. Não existia jornais para trazer notícias. Na verdade, os acontecimentos, o que acontecia em Jericó, o que acontecia nos arredores, se tornava conhecido
através dos caixeiros viajantes, que eles iam, a sua grande maioria, eles iam até o Egito para buscar mercadorias. O Egito era a nação mais promissora naquela época. Então, esses caixeiros viajantes iam até o Egito, buscavam mercadorias, e quando voltavam, normalmente davam uma paradinha ali na casa de Raabe, para depois levar as suas mercadorias para as cidades circunvizinhas, para os povoados. Então, havia esse trânsito de caixeiros viajantes que passavam por ali. E o Egito era a nação mais poderosa, mais admirada, mais proeminente. Faraó, ele era conhecido e ele era temido como um deus. E naquela cultura, entendia-se que o Deus mais forte, que o Deus que merecia ser mais venerado, o Deus mais poderoso, era o Deus que estava ao lado dos ricos e poderosos. Então, se o Egito era rico, proeminente, a agricultura de lá era pulsante, se o Egito chegou ao ponto em que chegou, entendia-se que era porque os deuses do Egito eram os deuses verdadeiros, eram os deuses fortes, eram os deuses que deviam ser temidos. Então, para eles, quem tinha o Deus mais forte sempre vencia os seus inimigos na guerra. Quem tinha o Deus mais forte sempre vivia de riqueza em riqueza. Então havia um destaque muito grande para os deuses que eram adorados no Egito. Já o povo hebreu era conhecido como um povo escravizado pelos deuses do Egito. Eram considerados um sem terra. Eles eram considerados um povo miserável. Eles eram considerados povo de ninguém. Porque que Deus é esse que permite que o seu povo seja escravizado, seja levado a uma condição de tamanho sofrimento? Que Deus é esse? Esse Deus não vale nada. Então, quando os hebreus diziam que adoravam o Deus único, o Deus poderoso, e que esse era o verdadeiro Deus, os hebreus eram objetos de piada, eram objeto de zombaria, pois se eles eram escravos, então o seu Deus era um Deus sem poder. Então, em seu comércio, Raabe ouvia as conversas. Ela sabia de tudo o que acontecia. Por quê? Por causa desse trânsito desses comerciantes. E de repente, Raabe começa a observar que a conversa começou a mudar. O ambiente começou a mudar. As notícias começaram a chegar de uma maneira estranha. Por quê? Ela ouve um dizer, conjecturando em cima do texto, e o texto me permite isso. Um chega para o outro e fala: você sabe o que aconteceu no Egito? Você não está sabendo. Rapaz, eu fui lá para buscar os produtos, fui lá comprar sementes, você não sabe o que está acontecendo no Egito. Olha, um tal de Moisés chegou lá e foi até o faraó e falou: olha, faraó, você precisa libertar o povo hebreu. Foi o Deus do povo hebreu que me mandou vir até aqui. E eu preciso que você libere esse povo para que eles vão adorar o Deus deles. E aí, a pessoa que está dando a notícia diz: ah, faraó não gostou dessa história. Ele não aceitou a proposta do Deus dos hebreus e as coisas começaram a ficar complicadas por lá. Dizem que o Deus dos hebreus está mandando pragas sobre o Egito. As coisas estão muito difíceis. Tem áreas lá do Egito que estão dizimadas. Sabe o rio Nilo? Eles conversando lá na casa da Raabe, um com o outro. Enquanto bebem, estão lá. O rio Nilo, você não acredita. Aquela potência do rio Nilo se transformou em sangue.
Aí o outro diz, deixa de ser mentiroso. Imagina, o rio Nilo se transformar em sangue? Não, mas o Deus dos hebreus mandou uma praga lá, e o rio Nilo foi transformado em sangue, sim. E Raabe está ouvindo essa conversa. Aí chega um outro caixeiro viajante, fala, você não sabe, está uma carniça lá. Por quê? Porque veio uma praga de rãs. Aquilo ficou uma imundície, porque o Deus dos hebreus mandou praga sobre o Egito e sobre as terras de Faraó. E de repente chega um outro caixeiro viajante e fala, você não viu nada. Pois o Egito está empesteado de piolhos. Teve praga de mosca. E o mais curioso, rapaz, é que nenhuma dessas pragas chega nem perto dos hebreus. A terra dos hebreus não está sendo alcançada por essas pragas. E Raabe está ouvindo as conversas. Raabe está ouvindo. As notícias iam chegando e cada notícia, cada uma era pior do que a outra. Daqui a pouco chega a notícia da morte do gado, da chaga dos homens, da chuva de pedras, da nuvem de gafanhotos. Outro chega desesperado, olha, lá teve trevas absoluta. E todo mundo, mas não é possível que esse Deus dos hebreus está fazendo isso? Imagine. E Raabe a tudo ouvia com atenção. Certamente o coração dela começou a pulsar de maneira diferente. Eu acredito que ela, como é mulher como eu, talvez pense assim, como assim o Deus dos hebreus está enfrentando o poderoso Faraó para libertar gente escrava? Existe um Deus que se importa com o pobre. Existe um Deus que se levanta para defender um miserável. Será que existe mesmo um Deus que se importa com gente oprimida, desprezada? E ela ia guardando isso no coração. E agora chega a mais estarrecedora de todas as notícias, que colocou aqueles homens em real desespero. Que notícia foi essa? Gente, o Deus dos hebreus mandou uma praga no Egito e matou a todos os primogênitos. No Egito, todos estão mortos, até mesmo o herdeiro do trono, o filho do faraó, também está morto. E vocês não sabem da pior, nenhum dos filhos dos hebreus morreu, e mais desesperador ainda, esse Deus dos hebreus destruiu o poderoso exército egípcio. Sabem o Mar Vermelho? Ele abriu o Mar Vermelho. Aquele povo escravo atravessou a pé, e quando os soldados entraram, atrás deles foram mortos. Não sobrou um só soldado. Faraó não tem mais um carro, não tem mais nenhum general. O Egito está dizimado. E aí a gente chega nesse texto que nós lemos. Todos estavam perplexos, desesperados. Raabe disse que lhes desmaiou o coração, mas Raabe não estava nem perplexa e nem desesperada. Raabe estava maravilhada, porque ela colocou o coração e o olhar dela no Deus que o povo hebreu confessava. A cada notícia que Raabe ouvia sobre o povo, sobre o Deus desse povo, mais ela admirava esse Deus. Mais ela se entregava e mais ela queria mais notícias e queria saber mais. Que Deus é esse? Que Deus é esse? E isso é importante, por quê? Porque o princípio de todo amor é a admiração. Ninguém ama a quem não admira. Ninguém ama a quem não admira. Muitos se achegam a Deus, igreja,
somente pelo que Ele faz. Mas nós nunca podemos esquecer quem o nosso Deus é. Nunca podemos esquecer. E eu quero te fazer uma pergunta: quem é Deus para você? Eu não sei se você já parou para fazer uma lista. Eu fiz uma pequena lista para mim. O meu Deus, o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é amor. O nosso Deus é perdão. Nosso Deus é força. Nosso Deus é poder. Nosso Deus é santo. Nosso Deus é invencível. Nosso Deus é paz. Nosso Deus é graça. Nosso Deus é humilde. Nosso Deus é manso. Nosso Deus é onisciente. Nosso Deus é onipresente. Nosso Deus é. Ele é, absolutamente Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Senhor de dias, é Ele que tem o controle da história na palma das suas mãos, de eternidade a eternidade Ele é Deus, e não existe, e jamais existirá qualquer outro Deus que se compare à sua grandeza, à sua misericórdia, ao seu amor, a sua disponibilidade de se manifestar, a sua boa vontade em defender o seu povo, em alimentar o seu povo, em proteger o seu povo, em se relacionar com o seu povo, em trazer milagres para o seu povo. Esse é o nosso Deus, e nós precisamos aprender, igreja, a meditar em quem Ele é. Nós precisamos admirar os seus atributos. Nós precisamos fazer uma leitura da nossa vida e observar tudo o que Deus já fez na nossa vida. Ele já transformou, Ele transformou a minha vida, transformou a minha família, entrou com libertação, entrou com cura, entrou com livramento. Senhor, já me livrou da morte, por 3 vezes Ele já me livrou, e a gente precisa parar para meditar todas as bênçãos que Ele já derramou nas nossas vidas. Quantos de vocês já receberam bênção do nosso Deus? Quantos? Levanta a mão direita, com força, porque Ele é digno de honra. Ah, Senhor, nós te adoramos, te bendizemos por quem o Senhor é, por quem o Senhor é. Porque é importante nós meditarmos em quem Ele é, porque nós voltaremos a admirá-lo. Se nós deixarmos de admirar o nosso Deus, deixarmos de na hora do louvor, louvá-lo com todo o nosso ser, dizer realmente quem Ele é no momento de adoração, se deixarmos de fazer isso, correremos o risco de pouco a pouco o nosso amor esfriar. Pouco a pouco a nossa fé esfriar. Sempre se lembre, é impossível amar a quem não admiramos. E eu queria que você depois fizesse esse exercício. O que mais você admira em Jesus? Quais são os atributos que Ele revela na sua palavra? Quais são as promessas que Ele nos fez em sua palavra? Olhe atentamente para a sua perfeição, para o seu poder. Ele não quer que você fique olhando para o seu problema. Ele quer que você aprenda a olhar para Ele. O seu problema não tem resposta para você. O seu problema veio para te paralisar. Mas se você aprender a ter essa disciplina de olhar para Deus em tempos de dificuldades, olhar para Deus em tempo de bonança, você será um cristão firme, cheio de fé. Na hora que vier a dificuldade, você vai vencer, porque você está firmado naquele que realmente é grande e que é suficiente para te sustentar. Porque é importante admirarmos o nosso Deus, porque é importante falarmos da grandeza do nosso Deus, porque os nossos filhos precisam aprender
igualmente a admirá-lo. Eu nunca esqueço de um pastor que veio pregar na nossa igreja há muitos anos atrás. E eu nunca esqueci do exemplo que ele deu. Ele disse que ele tinha um netinho e ele estava ministrando as historinhas bíblicas para o neto, né? E chegou a hora dele dizer que Jesus andou sobre as águas. E diz que o menino ficou tão emocionado e falava assim: vovô, mas Jesus andou em cima da água, Jesus andou em cima da água, e batia palma, e ficou num êxtase. E ali o Espírito Santo falou: meu povo, não me admira mais. Para nós já caiu no comum nós lermos que Jesus Cristo ressuscitou mortos, que Ele curou enfermos, que Ele curou leprosos, que Ele libertou endemoniados. Às vezes nós lemos rapidamente e não nos apercebemos o tamanho do poder que estava sobre Ele. E Ele disse: porque o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar, para levar as boas novas, para levar libertação aos cativos, para curar os de coração quebrantado. O Espírito de Deus está sobre mim. Em Atos, o mesmo Espírito desceu sobre mim e sobre você. Nós precisamos aprender a dizer: o Espírito Santo de Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para levar esperança, para levar a palavra, para falar de Jesus, para levar transformação onde quer que eu vá. O Espírito de Deus está sobre você, igreja. Você pode dar glória a Deus? Nós temos que ter júbilo por causa dessa dádiva gloriosa. Que dádiva gloriosa! O Espírito Santo está dentro, trabalhando, nos convencendo, nos santificando, nos fortalecendo, mas Ele também está sobre, nos capacitando como igreja, para sermos luz nas trevas, para sermos resistência contra o diabo, para sermos portadores da palavra de vida e de libertação. E isso é motivo de fazer com que o nosso coração esteja incendiado, e nós precisamos incendiar o coração dos nossos filhos. É através de nós que os nossos filhos se apaixonarão pelo nosso Deus, ou crescerão e hão de esquecê-lo. Queridos, quanto mais você confiar, quanto mais você admirar o nosso Deus, mais a sua fé será fortalecida. A igreja pode dar glória a Deus, por favor? Pode aplaudir, recebe a glória, Senhor. Tu és digno, tu és a ti a glória. Vamos ler Oséias capítulo 6, verso 3. Um texto maravilhoso. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, observe essa promessa, gente. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que quando nós nos voltamos para o Senhor, nos voltamos para quem Ele é, Ele se manifesta a nós. Primeiro devemos nos voltar para quem Ele é. E Ele se manifestará através do que Ele faz. Vocês entenderam? Nosso papel é o adorarmos por quem Ele é. E Ele se manifestará mostrando o que Ele faz. Glória a Deus. Olhe para Jesus. Ele quer que você o perceba. Ele quer que você o ame de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento, todas as tuas forças. É isso que o nosso Deus requer de nós. Ao amá-lo com tamanha intensidade, nós conheceremos suas bênçãos, seus milagres, suas manifestações sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Raabe nos ensina, igreja,
que é impossível ter uma fé genuína sem posicionamento. Ela creu com tamanha força, ela creu com tamanha, o fogo no coração dela é tão grande, quando ela, por ter ouvido falar do Deus verdadeiro, do Deus dos hebreus, que ela chegou a ponto de arriscar a própria vida em favor do povo de Deus. Ela poderia ter chamado o rei: ó rei, tem 2 espias aqui, prende, vem me defender. Aquela cidade era muito forte, ela tinha amizades privilegiadas, mas não, ela já estava com o coração voltado para Deus. Por quê? Porque ela ouviu o quê? Falar de quem Deus era, e Ele se manifestou na vida dela, fazendo um grande milagre. E eu quero te fazer uma pergunta: qual tipo de fé você tem manifestado diante das suas lutas? Você tem manifestado uma fé passiva ou uma fé ativa? A fé passiva, igreja, diz que confia em Deus, que crê em Deus, mas a pessoa fala isso, mas ela não tem nenhum posicionamento, nenhuma resposta prática. O pastor vem aqui, fala que, olha, hoje, nesse dia, Deus vai fazer isso, Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai mudar a sua casa, e a pessoa fica sentada lá. Isso é fé passiva. Eu vou observar se Deus vai fazer mesmo o que o profeta está falando. Já a fé em Deus é diferente. Quem tem uma fé ativa, age de acordo com aquilo que diz crer. A fé ativa nos impulsiona a tomar atitudes baseadas na confiança que temos em Deus. A pessoa que tem uma fé ativa, ora, mas ela ora. Se o pastor manda vir aqui à frente, ela vem no altar, ela vem no período da manhã, ela está aguardando em Deus, mas ela está em ação, ela está esperando em Deus com santa expectativa de que por uma hora para outra, o milagre vai acontecer. Já o portador da fé passiva fica simplesmente esperando que algo aconteça. A Bíblia enfatiza que a fé verdadeira se manifesta através de ações. Tiago 2,17 diz assim: a fé sem obras é morta. E eu quero te perguntar: que diferença a sua fé tem feito na sua vida? Se não tem feito diferença nenhuma, eu estou aqui hoje, o Espírito de Deus está usando a minha voz, e você, mesmo que não queira, está me ouvindo, e eu oro para que o Espírito Santo comece com um santo incômodo no teu coração, e comece a te aquecer, para te fazer nessa noite, tomar um posicionamento de fé. Tomar uma posição de mudança de acordo com a palavra de Deus. A história de Raabe, irmãos, prova que Deus não nos vê como o homem vê. A vista humana vê apenas o exterior, mas Deus vê o coração. Se fosse pelo olhar humano, talvez Raabe seria a número 1 a ser morta na invasão. É ou não é? Talvez se tivesse que escolher, tem todo o povo aí de Jericó, quem vai ser o primeiro que vai ser morto? Provavelmente diriam: vamos matar a prostituta. É ou não é? Então, Deus viu o coração de Raabe, e ao ver o coração dela, a sua vida foi poupada. Uma mulher improvável foi objeto do amor de Deus. Por quê? Por causa da sua fé no Deus verdadeiro. É tão glorioso a gente ver quando Deus entra na vida de uma pessoa com transformação. O ano passado, o pastor Hamilton pregou muito sobre transformação, e essa palavra nunca vai sair do meu coração. E observe, Deus entrou na vida de Raabe.
ele viu a fé dessa mulher. E o que Deus fez? Primeiro, ele a redimiu da prostituição. Limpou toda aquela sujeirada. Ele salvou Raabe e toda a sua família da morte. Toda a sua família foi poupada. Ele honrou Raabe. Observe, Raabe se casou com um destacado descendente da tribo de Judá. E assim ela se tornou uma das ancestrais do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela entrou na linhagem de Jesus. Por quê? Porque quando Deus perdoa, perdoado está. Quando Ele lavado ou limpo de forma completa está. E nós precisamos ser portadores, meus irmãos, dessa notícia, que o nosso Deus é Deus que muda a história. O nosso Deus é Deus que transforma a vida. Talvez você seja uma Raabe, ou seja filho ou filha de uma Raabe, ou tenha uma Raabe na sua família, uma pessoa cheia de problemas, envolvida pelo pecado, uma pessoa toda amarrada, toda complicada, e eu quero te desafiar a ser uma voz de esperança para essa pessoa. Seja uma voz de esperança para os seus filhos. Não desista do seu filho, por mais que ele esteja te dando dor de cabeça e sofrimento, leve uma palavra de esperança, porque não há limites para o amor de Deus. Seu perdão é completo, a sua graça é absoluta. E nós precisamos levar mensagem de salvação, igreja. Não uma mensagem de condenação, como eu ouvi muitas vezes quando era pequena. E eu tinha muito medo desse versículo. Olha, cuidado, hein? Os olhos de Deus estão em todo lugar. Eu via muito assim também. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então, há pessoas que, por mais que estivessem bem intencionadas, se eu não tivesse tido uma experiência real com o amor de Deus, eu teria medo dele. Então eu quero te desafiar a ser um portador de palavra que expressa e revela o amor de Deus. E eu gostaria agora de chamar você para ficar em pé. E eu gostaria de que a gente tivesse um tempinho. Eu tenho, acho que uns 8 minutos para terminar, vai dar tempo. E eu queria que você ficasse em pé. E eu queria que você, eu não sei que dor te trouxe aqui nessa noite, porque esse é culto dos milagres. Eu não sei que dor te trouxe aqui nessa noite, mas eu não estou preocupada com a sua dor. Deus também não está preocupado com a sua dor, porque a sua dor não é maior do que Ele. A sua dor e o seu problema não são maiores do que o poder do nosso Deus. E eu quero te convidar agora, nesse momento, a colocar os olhos em quem Deus é. E nós faremos isso através de um trecho de um louvor tão lindo, para depois nós orarmos. Talvez você esteja carregando uma sentença tão pesada. Talvez você venha de uma família tão desestruturada, tão que você olha assim e fala, não tem jeito, eu acho que nem Deus vai dar conta de salvar. E eu quero dizer para você, Jesus vai salvar a sua família por tua causa. Por causa da tua fidelidade, por causa do seu posicionamento, Jesus vai chegar na sua família. Jesus vai te dar uma resposta para essa luta que você está enfrentando. Mas você precisa tirar os olhos da luta. Você precisa, por um momento, tirar os olhos dessa impossibilidade e levantar os seus olhos ao Senhor. Porque uma vez que você o adora por quem Ele é, Ele se manifesta na sua vida como Deus que faz, como Deus que responde, como Deus que destrói deuses falsos e se manifesta como o único Deus. E eu gostaria de te desafiar a você adorar agora com toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento. Vamos louvar ao Senhor. Você pode levantar as suas mãos. Tenha liberdade. Culto de quarta-feira é culto de liberdade.
Vamos adorar ao Senhor. Oh, glória a Deus, Ele te dá escape e livramento. Oh! O caminho aberto pelas águas, faz romper tantas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Eu quero te desafiar a mover a sua fé. Nós falamos de fé passiva e fé ativa. Vamos movimentar a nossa fé. Você tem esse espírito de ousadia aí sobre você? Então eu queria que você viesse aqui à frente, dando passo e fala: Senhor, nessa noite eu vim aqui para mover a minha fé. Eu não vou ficar parado, eu não vou ficar sentado enquanto a palavra de poder, a palavra de fé é derramada. Eu quero receber. E eu queria que você viesse aqui à frente. E pode vir trazendo o seu impossível. Você não está vindo aqui buscar a mim. Você está aqui trazendo a sua dificuldade para um Deus que tudo pode. Vai se lembrando de quem Ele é. Quem Deus é para você. Quem Deus é para você. Vai dizendo agora para o seu problema: o meu Deus é poderoso. O meu Deus é fiel. O meu Deus é invencível. O meu Deus pode todas as coisas. O meu Deus é maior do que você, problema. Pode fechar os seus olhos. Vamos aproveitar esse minutinho para orar, igreja. Vamos, podem vir mais para frente um pouquinho. Dá um passinho para frente. Como é gostoso movimentar a fé. Como é gostoso ver o movimento do Espírito Santo aquecendo a sua fé. Vem mais para frente um pouquinho. Você pode levantar as suas mãos. Eu gostaria de ouvir um barulho santo aqui, de crentes glorificando a Deus pelo que Ele é. Santo, santo, santo és Tu. Glorificamos e honramos o Teu nome. Tu és o único Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que livrou Raabe, o Deus que mudou a história dela, que transformou a sua história, é o mesmo que está aqui nessa noite. Senhor, nós nos voltamos ao Senhor nessa noite. Com humildade te adoramos, com humildade expressamos o nosso amor a Ti. Com humildade nós movimentamos a nossa fé em direção ao Senhor. E entregamos agora, Senhor, essa luta, essa batalha. Vai falando o nome da pessoa por quem você quer orar, igreja. Vai falando o nome da pessoa. Peça também para que o Espírito Santo te visite agora. Se você está frio na fé, meu coração pulsa agora neste momento sobre frieza na fé. Espírito Santo, vem aquecendo a fé do Teu povo. Vem aquecendo a fé do Teu povo. Essa noite é noite de milagres. É noite também de avivamento. É noite de avivamento. Aviva a fé do Teu povo. Aviva a nossa fé, Espírito Santo. Aviva a nossa fé. Como nós precisamos de um toque sobrenatural Teu. Como nós precisamos de um toque sobrenatural. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, venha sobre nós. Oh, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta agora o mar no seu coração, que tira a força do fogo. Oh, faz o leão jejuar. Nessa cova você vai ter vitória. Oh, eu vejo pela fé muralhas rompendo. Glória a Deus. Não temas, não temas, não temas. Vamos cantar.
chuva de bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua descendência. Oh, glória a Deus. Deus já fez. Você pode cantar. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens Que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Você pode levantar as suas mãos. Em nome de Jesus, que essa palavra produza agora fé no teu coração, e que haja frutificação a 1000 por 1. Que essa noite seja uma noite que marcará a tua vida para sempre. Deus já tem um caminho para esse problema que você não vê saída. Haverá nuvens que trarão chuvas de bênção. Ouça a voz, ouça, guarda no coração o que você ouviu nessa noite. Que você saia daqui marcado por esta certeza da parte do seu Deus, da parte do seu Deus, sobre você e sobre a tua vida. Assim seja, em nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor com as suas palmas, pode dizer glória a Deus também, o glorifica por quem Ele é, pode glorificar ao Senhor. O culto só está na metade, Deus vai fazer muito ainda nessa noite. Você crê? Diz um amém. Amém, assim será, para a glória do nome de Jesus. Você pode se assentar.